Olá! Hoje vamos aprender como configurar o conversor AD de acordo com as recomendações do fabricante e conseguir a melhor taxa possível de até 9.615 kHz. Primeira coisa, vamos arrumar o código da aula passada, que eu tinha colocado aqui 16 bits, mas na verdade não é necessário, e aí só ia piorar a questão da otimização. Então como eu tinha falado para vocês, o estoque que a gente fez foi 256 níveis. A cada incremento que eu dou na produção, ele vai incrementar em uma unidade. Se ele chegar no último, 255, quando ele incrementar mais um, volta para o zero. E isso vai ficar bem eficiente, porque eu não preciso fazer aquela mascaramento que a gente fez aqui com E. Então aqui é menos uma operação, então mais rápido fica o processamento. Então se eu tirar esse mascaramento aqui, vai ficar mais rápido o processamento e a gente vai conseguir chegar a uma taxa mais elevada ali de transmissão via serial. Então quanto menos funções aqui, melhor, quanto menos lógica. Então tem que ser o mais simples possível. Então, para começar, vamos pegar tudo isso daqui e criar uma biblioteca. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Então a gente vai vir aqui e colocar nova aba. Aqui embaixo está nome para o novo arquivo. Aqui onde está minha foto aqui vai aparecer. Deixa eu diminuir aqui. Então você vai colocar aqui o nome do arquivo que você quer. Então no caso eu vou colocar aqui serial.h. Serial.h. Ok. Então ele criou uma nova biblioteca, que eu coloquei aqui .h. Então biblioteca do C. E essa biblioteca a gente vai só pegar tudo isso daqui e copiar para lá. Eu vou copiar isso tudo. Deixar só o main aqui. Ter o Ctrl X aqui. Deixa assim. E eu vou copiar para cá. Quando eu fiz isso, é necessário a gente só fazer os cabeçalhos aqui. Então antes da primeira função aqui, a gente fez as configurações, fez as chamadas de bibliotecas, fez as variáveis. Aqui embaixo eu coloco o cabeçalho das funções. Então é interessante que a gente faça isso. Então cabeçalho das funções. Por que tem que fazer isso? Justamente porque dependendo da função que está lá embaixo, ela vai ler aqui na ordem. Por exemplo, se eu chamar o artgetSHA, por exemplo, no serial begin a gente configura o artgetSHA. Como ele está embaixo do serial begin aqui, que é bem aqui que a gente fez a configuração, vai dar erro. Então ou você colocaria essa função aqui antes da serial begin, ou então a gente coloca o cabeçalho de todas as funções no início aqui. Então é uma prática comum. Então a gente só copia o cabeçalho aqui da função e cola aqui. Então vamos fazer isso para todas. Todas as funções que são funções, as ISR não, que são as rotinas de interrupção. Aí não precisa. Então coloca ponto e vírgula no final. E aí o artgetSHA. Beleza, então aqui a gente fez o nosso cabeçalho das funções. Vamos salvar isso daqui. Eu vou salvar na área de trabalho também, como print scan. Aqui, salvar como V2. Ou melhor, vamos salvar aqui como ADC. Ou conversão AD. Conversão AD, que é o que a gente vai fazer hoje. Salvar. Então, para a gente ver aqui essas funções que a gente criou e colocou na biblioteca, eu tenho que chamar essa biblioteca serial.h. Então eu vou vir aqui
e colocar include, abre aspas, eu vou colocar serial.h. É interessante a gente compilar para ver se está funcionando, então vamos carregar aqui para ver se teve algum erro. Então aqui vamos no monitor serial e vamos colocar digite o código para começar. Olá. Então está funcionando, ó. Tudo bem? Então ele colocou aí, pegou direitinho nossos caracteres, nosso string. Então agora a gente vai configurar o ADC e depois eu crio uma biblioteca no final da aula. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar as variáveis de controle. Então eu vou copiar isso daqui, esse título, e vou colocar assim, variáveis de controle. Deixei a primeira ali só para deixar o tamanho certinho. Agora eu posso apagar esse. Então a gente vai ter uma variável que vai ser a velocidade. Então eu vou colocar assim, define, vai ser uma definição, print speed. E eu vou fazer aqui algumas velocidades. A gente vai definir algumas velocidades. Então eu vou fazer assim, ó, define S1. S1 vai ser 25. Isso daqui é porque a gente vai utilizar na aula de hoje. Vamos utilizar um temporizador para fazer a impressão. Então esse daqui, ó, vai configurar a velocidade da impressão do dado. A gente vai utilizar o temporizador 1. O temporizador 1 é um temporizador de 16 bits. E aí a gente vai configurar para que a frequência dele seja de 250 kHz. E aí se você pega 250 kHz e, por exemplo, divide por 26, isso daqui vai dar 9.615 kHz. Então a gente vai configurar o nosso contador no modo CTC, nosso temporizador, para ele funcionar no modo CTC, e utilizar o comparador A. Então vai fazer o seguinte. Então primeiro eu vou configurar o clock do meu temporizador em 250 kHz, e o meu comparador vai ser o valor que a gente coloca aqui. Por exemplo, vai ser S1, S2, S3. Então se o S1 é 25, quer dizer que ele vai contar 26 elementos, do 0 até o 25. Então se você pega 250 kHz, e aí cada ciclo ele vai contar uma unidade, o temporizador. E quando ele conseguir chegar no 25, ele chegou ali a gente vai estar ali resetando a uma frequência de 9.615 kHz. Então mais na frente a gente vai ver, quando a gente estiver arrumando o registrador. Mas basicamente é assim. Então deixa eu só colocar aqui é 9.615 kHz. E aqui só a dica. Então eu vou copiar aqui, colocar os outros valores. Então agora a gente vai configurar as outras velocidades. Vou colocar aqui S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 e S9. Vamos deixar 9 velocidades ajustadas. Então S2 eu vou querer aqui eu vou querer 5.000 Hz ou 5 kHz. Aqui eu vou colocar uma vírgula, 9,615 kHz. Aqui também. Então vai ser 5, aí depois a gente vai fazer 2, vai fazer 1, aí depois eu vou fazer 500 Hz. 500 Hz. Depois a gente faz 200 Hz. Depois a gente coloca 100 Hz. Depois eu vou colocar 50 Hz. E por fim eu vou colocar 5 Hz.
Então vamos fazer cada um. Então 5 Hz a gente teria que dividir por 50, que aí eu vou ter o 5. Então 250 dividido por 50 vai dar 5. Então aqui eu vou colocar 49, é sempre um a menos. Então por 2 eu teria que dividir aqui por 125. 125, aí eu teria 2 kHz. Então aqui eu vou colocar 124. Aqui, para fazer 1 kHz, eu teria que dividir por 250. 250 por 250 dá 1. Então 1 kHz. Então aqui eu vou colocar 1 a menos, 249. 500 Hz. Então eu teria que dividir por 500. Então aqui daria 499. Então aqui eu teria 500 Hz. Para ter 200 Hz, eu teria que dividir por 1250. Então aqui eu venho e divido por 1250, a gente tem 200 kHz, 200 Hz. Então 200 Hz. Então aqui eu vou colocar 1249. 1 a menos sempre. Essa outra aqui a gente vai colocar 100 Hz. Opa, aqui está o K. É só Hz. Então aqui 200 Hz. A gente já fez, agora 100 Hz. Então eu teria que dividir aqui por 2.500 para ter 100 Hz. Então a gente vai colocar aqui 2.499, 1 a menos. Agora para ter 50 Hz eu tenho que dividir por 5.000. Então aí eu teria os 50 Hz. Então aqui eu vou colocar 4.999. E por fim, 5 Hz seria dividir por 50.000. Então 50.000 eu teria 5 Hz. Então aqui eu vou colocar 50 menos 1, 50.000 menos 1, 49.999. Perceba que aqui esses valores eles variam de 25 até quase 50.000. Então aqui eu vou precisar de 16 bits para representar todos esses valores. Então vamos criar um vetorzinho chamado de speed e de 16 bits, o int unsigned, inteiro unsigned, o int 16 underline t speed, aí como ficou dessa cor eu vou colocar um F, speed frequency, e aí eu vou alocar aqui 10 elementos de memória. Apesar de ter 9 velocidades, eu vou colocar a inicial como sendo 0. Então aqui vai ser igual, aí a primeira vai ser 0, eu vou colocar vírgula S1, vírgula S2 e até o fim. Então aí a gente tem nossas velocidades, né, nesse vetor aqui. Isso vai ser legal porque para eu mudar a velocidade basta eu alterar aqui. Se eu quero 5 kHz, a gente coloca 2. Se eu quero 10 kHz, praticamente 10, 9.615, a gente vai colocar aqui 1. E assim por diante a gente tem, se eu quero 5 Hz, seria 9. Então aí fica mais fácil aí de mudar a velocidade no código. Agora vamos fazer as variáveis do filtro de média móvel. Do filtro média móvel. Esse filtro a gente vai utilizar para melhorar a resolução do nosso sinal. Então, a gente vai ver a diferença com o filtro e sem o filtro. A ideia do média móvel é pegar as últimas amostras
pega a soma das últimas amostras e divide. Então a gente pega, por exemplo, de 8 em 8 amostras, faz uma janela, que é o que a gente vai fazer, faz uma janela e vai pegando essas 8 últimas amostras, e esse valor, o valor da saída, vai ser composto pela média desses valores. Então a gente vai criar aqui duas variáveis, porque eu vou fazer dois filtros, fazer um filtro de 2 níveis. Então o int 8 underline t, ou 16, ser 16 bits. Nosso conversor AD vai sair uma saída de 10 bits, então eu vou precisar de 16 bits para fazer o armazenamento. Então, que seria o menor aí que a gente tem, depois do 8. Então, é 8, 16, 32. Então, o valor AD igual a 0. Inicializar com 0. E aí eu vou também fazer o AD2, o int 16 underline t. Esse valor AD2 vai ser o valor filtrado. AD2 vai ser o nosso valor filtrado. Então, o AD vai ser nosso valor sem filtro e o AD2 vai ser nosso valor filtrado. E aí eu vou criar dois vetores, o int 8 underline t, valor AD, e aí eu vou armazenar 8 bits aqui, 8 bytes, então vai ser 8 elementos. Aqui na verdade eu vou colocar 16, então seria o dobro, né? Então vai ser 8 elementos de 16 bits, que é para a gente armazenar as últimas amostras desse primeiro valor AD aqui. Então as 8 primeiras amostras vão ser armazenadas aqui. E aí eu vou fazer o outro aqui, o int 16 underline t, que vai pegar a média, a soma de todos esses aqui, vai pegar a soma de tudo isso daqui e vai armazenar. Então vai ser o AD2. Então na prática, quando a gente fez isso, é como se eu tivesse um filtro de 8 vezes 8. Então 64 amostras. Então, em vez de fazer um vetorzão de 64 amostras e somando tudo, eu vou fazer 2 pequenos de 8. Então, no caso, o efeito é o mesmo de ter um filtro de 64 amostras. Só que ele fica mais rápido. A resposta também. Porque aí eu não preciso fazer tanta conta para fazer a média. Então, eu faço a soma desses aqui e armazeno aqui, em cada uma das amostras. Depois eu faço a média desse daqui só, apenas. Então fica mais eficiente. Então agora, igual a gente criou a função serial begin, a gente vai criar agora a função adc begin. Então ela vai ser do tipo void, e eu vou colocar assim, adc begin. E aqui a gente vai fazer as configurações. Então aqui a gente vai configurar. Primeira coisa que a gente vai fazer é desabilitar todas as interrupções. Então desabilitar todas as interrupções, igual a gente fez na aula passada. A gente usa a função clear. Agora a gente vai fazer a configuração do ADC, dos registradores do ADC. Então, configuração dos registradores do ADC. Conversor analógico digital. Então, a gente vai mexer nos seguintes registradores: ADC SRA, e vamos mexer no ADC SRB. Também a gente vai precisar do ADMUX e do DID R0. Então aqui, nesses registradores, a gente vai configurar o modo de operação da nossa conversão AD. Então aqui eu vou especificar qual tipo de operação, qual tipo de modo que ele vai trabalhar, se vai ser com trigger automático. Aqui eu também habilito o ADC.
aqui eu escolho o trigger. Eu escolho o trigger e a gente vai utilizar um temporizador para ser o trigger, para sincronizar a nossa conversão AD. Esse ADMux vai escolher o canal e a referência. Então, você pode selecionar a referência analógica, tensão analógica, ou então de entrada ali 5 volts, um pouco mais, né, que é o AVCC. E aí aqui e também posso escolher o canal. E aqui a gente desabilita os bits digitais, então para poupar energia. Então vamos dar uma olhada aqui no datasheet. Vamos pesquisar esse primeiro registrador. Então Ctrl F aqui no datasheet. Dá uns enters aqui até a gente achar o registrador. Aqui o ADMux. Aqui. Então, ó, ADC, Control and Status Register A. Então, cada bit aqui, ele tem uma função. Vamos dar uma olhadinha. Então, o bit 7, que é esse ADEM, ele é para habilitar o ADC. Então, a gente já sabe que a gente tem que setar ele. Então, eu quero habilitar o ADC. Então, 1 deslocado ADEM. Vamos ver os outros bits que eu preciso aqui. Então, vamos ver ADSC. Esse bit ADSC, ele faz o início da conversão. Inclusive, é interessante aqui ele fala que a primeira conversão demora 25 ciclos de ADC e as normais demoram 13 ciclos de ADC. Isso daqui a gente precisa para a gente entender a questão da frequência máxima que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que setar esse bit aí para iniciar a conversão. Então, eu vou setar esse bit também. Então, 1 deslocado em ADSC. Então, eu já setei esses dois bits primeiros aqui, tá? Um aqui, um aqui. Vamos ver se a date. Então, a date. ADC Auto Trigger Enable. A gente vai querer isso. E aí, com outro registrador aqui, ele está falando aqui, você seleciona quem vai ser o trigger. Quem é que vai disparar a conversão AD. No caso, a gente vai escolher o temporizador 0. Então, eu vou ter que setar esse bit também. 1 deslocado a date. Vamos ver se a diff. A diff, ADC Interrupt Flag. Ela é só uma flag que vai setar ali a interrupção. Então, quando esse bit está setado quando a conversão AD completa e os registradores são atualizados. Então, esse daqui eu só precisaria se eu não estivesse utilizando interrupção. Como a gente vai trabalhar com interrupção, a gente não vai mexer com esse bit. Então, a diff a gente não vai mexer, ele é um bit de leitura, na verdade, que vai indicar para a gente que o código já está pronto, já está convertido. Na verdade, eu vou então habilitar essa interrupção, ADIE. Então, vamos ver o que significa. Seria o bit 3, ADC Interrupt Enable. Então, quando esse bit aí está setado, quando eu coloquei 1, e o bit geral do SREG está setado, seria aquele que a gente usou o SEI. Quando a gente usa o SEI, a gente coloca, na verdade, o bit iBit. Então, se você habilitar isso daqui, ele vai gerar uma interrupção no nosso microcontrolador no fim da conversão. Então, a gente vai setar também esse bit. Então, é o ADIE. Então, o 1 deslocado ADIE. Vamos ver esses outros bits aqui, que eles vão configurar a divisão do clock. Então, o nosso clock é de 16 MHz. Então, se eu colocar aqui todos os bits setados, todos aqueles bits setados em 1, vai dividir o clock por 128, que vai dar 16 MB dividido por 128, dá 125 kHz. Então, se você tem 125 kHz, você está na recomendação do fabricante. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu subo. Então, só para
terminar aqui, deixar organizado, vou criar uma nova linha com o mesmo registrador e colocar esses bits separados aqui, só para a gente ficar bem organizado aí, mais organizado o código. Então aqui eu vou setar aqueles bits. Um deslocado em ADP-S2, ou um deslocado em ADP-S1, ou um deslocado em ADP-S0. Então eu setei todos os bits, significa que eu peguei o clock e dividi por 128. Então aqui na verdade eu estou fazendo com que o clock do ADC, a clock do ADC seja igual a 125 MHz. Opa, kHz. Então 125 kHz está dentro da faixa de operação do nosso conversor AD, que é de entre 50 e 200 kHz que ele recomenda. Então vamos dar uma olhada lá. Então lá em cima, aqui, a gente consegue ver. Até passei aqui. Ele fala aqui em cima. Deixa eu pesquisar aqui. 200 kHz. Aqui ele está falando da resolução do ADC a 200 kHz, é de 10 bits. Então, bem aqui é o que eu queria ver. Então, ó, por padrão, o circuito de aproximação sucessiva requer uma frequência de entrada de 50 kHz a 200 kHz para pegar a máxima resolução. Não quer dizer que você possa colocar um valor maior, né? Então, você pode colocar um valor maior se você quer uma precisão menor que 10 bits. Aí você pode colocar mais de 200 kHz. Então, se eu não tenho necessidade de ter exatamente os 10 bits, a gente pode aumentar um pouquinho a frequência e vai funcionar também. Então, eu testei com 250, funcionou também bacana. 250 kHz, a gente conseguiria colocar os 10 kHz legais, né? Então, na saída. Como eu vou trabalhar aí dentro da especificação do fabricante, só para a gente garantir, eu vou colocar a frequência máxima de saída de 9.615 Hz. Agora vamos ver esse outro registrador aqui, ADC-SRB. Então, nesse registrador, a gente vai configurar o trigger. Então, vai ter uma tabela aqui embaixo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Olha aí. Então, aqui, com esses 3 últimos bits, a gente controla qual é a fonte que vai disparar a conversão AD. Se você deixar tudo em 0, ele vai estar no modo free running. Então, terminou uma conversão, ele já parte para outra. Mas é interessante que a gente tem uma periodicidade ali garantida. Então, eu vou utilizar o comparador A para fazer isso daí. Então, a gente vai... Como eu estou fazendo também o filtro de média móvel, o comparador A a gente vai utilizar para fazer o disparo da conversão. E o comparador B a gente vai configurar para fazer o filtro de média móvel. Então, a gente vai ter que setar aqui, como eu quero no Compare Match A gente tem que setar o bit ADT-S0 e o bit ADT-S1. Então, aqui vai ser um deslocado ADT-S0. Vou colocar um primeiro para ficar igual ao de cima. Ou um deslocado em ADT-S0. Vamos dar uma olhada no ADMUX. Então, voltando aqui, ADMUX. Então, eu gosto daquele que mostra o registrador, que ele mostra cada bit, o que faz cada bit. Aqui. Então, ADC Multiplexer Selection Register. Então, aqui basicamente a gente vai selecionar duas coisas. Esses bits aqui vão selecionar qual é a referência. Então, a referência pode ser 0 a ref,
né, que seria a referência analógica sendo o interno, sendo essa tensão analógica de referência. Eu posso colocar 0, 1 para ser a alimentação do VCC analógica. Eu posso colocar um 0 não tem nada, está reservado aí para futuras aplicações, para manter compatibilidade com outros microcontroladores. E se você colocar 1 e 1, você tem a referência interna de 1.1 volts. Então eu vou querer essa daqui, 0, 1, vou colocar ref S0. Então no ADMUX a gente vai colocar 1 deslocado em ref S0. E aí, ou aqui a gente vai colocar o canal que a gente quer. Então, o canal é controlado por esses 3 bits, 4 bits aqui no final. Então vamos dar uma olhada aqui mais embaixo. Olha que interessante. Se você colocar 0 nesses últimos bits, você teria o canal 0. Se você colocar 1, tem o canal 1, e assim por diante, até o canal 8. Então no canal 8, a gente não tem 8 pinos de AD no microcontrolador. Nesse canal 8 seria o sensor de temperatura interna. Então ele colocou aqui, ó, sensor de temperatura. Se você estiver trabalhando com esse sensor de temperatura, quiser ver a temperatura do microcontrolador, você tem que colocar a referência em 1.1 volts. Então aquele bit lá de ref S0 e ref S1, você tem que colocar diferente para 1.1 volt. Então aqui a gente colocaria o canal que a gente quer trabalhar. Eu vou deixar isso daqui comentado, porque a gente vai criar uma função lá embaixo que a gente vai selecionar o canal. Então, de acordo com o scanf, a gente seleciona o canal que a gente está trabalhando. Vamos ver esse outro registrador. Então, ó, digital input disable register 0. Então aqui, para cada bit do nosso microcontrolador, da nossa saída, ali analógica, né? Então você tem ali um registrador, um buffer digital. Você pode desabilitar esse buffer aí digital quando você está fazendo conversão analógica, para economizar. Você economiza energia. Então basta você colocar o 1 no bit que você quer desabilitar. Então se você está trabalhando com esse bit aqui, o bit 0, você coloca 1 aqui. Então aqui, nesse caso, perceba que o 6 e o 7, ele não tem opção de entrada ou saída digital. Então até se você olhar lá no microcontrolador mesmo, os analógico 6 e o analógico 7, eles não têm a opção de fazer entradas digitais ou saídas. Então você pode fazer assim. Então isso daqui vai ser 1 deslocado o canal que você quer. Então, de acordo com o canal, ele coloca o bit, ele desabilita ali o bit da entrada ou saída digital. Então eu vou deixar comentado aqui também, porque a gente vai fazer uma função mais na frente, que vai fazer essa habilitação aí do canal que a gente quiser. Então agora a gente vai configurar o timer 0 para ser o trigger. E para fazer a conversão ali, o filtro de média móvel para a gente. Configuração do timer 0 para o trigger. Então, na verdade, quem setou o timer 0 como trigger foi essa opção aqui que a gente setou nesse registrador ADCS-RB. Ele escolhe o trigger. Nesse caso, a gente escolheu o trigger timer 0 compar, comparador A do timer 0. Então, para a gente configurar o timer, a gente vai precisar mexer nesses registradores TCC R0A e eu vou mexer também no TCC R0B. O valor que a gente vai configurar seria o OC R0A e o OC R0B. Esses aqui são os valores que a gente são os comparadores, o valor do comparador que a gente quer.
E para habilitar as interrupções, a gente coloca o tmask. 0 no caso, porque o time é 0. Então vamos dar uma olhada aqui no datasheet. Vou pegar esse daqui, pesquisar aqui. Então aqui a gente tem o TCC R0A. Esses bits aqui a gente não vai precisar configurar agora, seria para configurar PWM, né? Então a gente não vai trabalhar com isso daqui agora. A gente vai mexer só nesses últimos bits aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui percebo que eu só tenho o WGM00 e o WGM01. E a gente vai ter o WGM02 que vai estar no outro registrador. Inclusive aqui, na tabela que tem aqui embaixo, ele vai falar do WGM02 também. Só que ele está lá no registrador TCC-R0B. Então perceba que eu quero o modo CTC. Clear to Compare. Significa que o temporizador vai começar a contar, depois que é habilitado. Ele vai de 0, 1, 2, 3, aí ele vai até o valor do CTC. Que o valor do CTC, do OCR0A no caso. Então o topo aqui vai ser no OCR0A. Então quer dizer que ele vai contar aqui do 0 até o valor que tiver no OCR0A e depois zera de novo. Cada vez que ele zera, ele gera uma interrupção. Então a gente vai fazer isso daí. Então, na verdade, os dois bits que tem nesse registrador, WGM01 e WGM00, no modo CTC, você só vai ter que habilitar aí o WGM01, aqui ó. Então o WGM02 também você não habilita. Então a gente vai estar trabalhando aí só com WGM01. Então aqui ele vai receber um deslocado em WGM01. O que eu fiz aqui? Eu configurei o modo CTC. Modo CTC com topo em OCR0A. Perceba que no datasheet ele colocou só OCRA, mas a gente entende aqui que é o OCR0A, porque é o registrador desse temporizador aí. Agora vamos mexer no TCC R0B. Ele normalmente é aqui embaixo, ó. Então já está aqui, TCC R0B. Então ele também é outro registrador de controle. A gente vai mexer também, a gente vai mexer aqui, ó. Então eu vou selecionar o clock. Então aqui a gente vai determinar qual é o clock, mexer só nos últimos bits. Então, ó, eu quero criar um clock de 2 MHz, então eu vou dividir por 8. Então eu vou fazer esse daqui. Então eu vou pegar CS01. É igual 1 deslocado em CS01. Então eu escolhi aqui o clock de 2 MHz. O clock do timer 0 é igual 2 MHz. Eu peguei os 16 MHz e dividi por 8 de 2 MHz. E nesse daí, basta fazer isso. Agora, a gente vai fazer uma continha básica aqui. Então a gente viu que a gente configurou o temporizador para estar trabalhando com a frequência de... O conversor AD vai estar trabalhando numa frequência de 125 kHz. Então você vai pegar 125.000. Só que aí cada ciclo ele vai demorar ali 13 ciclos de clock para fazer uma conversão AD. Então eu vou pegar 125.000 e dividir por 13. Quando eu peguei isso, deu 9.615. Então essa daqui seria a frequência que a gente vai estar trabalhando. Então eu vou fazer a captura da amostra a essa frequência. E eu também quero fazer o nosso filtro de média móvel a essa frequência aqui. Então para isso a gente vai ter que pegar os 2 MHz. Então vou pegar aqui esse valor 2 MHz e dividir por isso daqui para a gente ver qual o valor que eu tenho que colocar no OCR0A. Então a gente vai pegar 2 MHz dividido por 9.615 e aí deu 208. Então esse daqui foi só por causa da precisão, que eu não coloquei tudo. Então dá exatamente 208.
Se eu quero que seja 208, aqui eu tenho que colocar 207. A mesma lógica ali, né? Que vai do 0 até o 207. Então aqui a gente vai estar trabalhando aí interrupção. A gente vai criar uma interrupção a cada ou um clear to compare, né? A cada 9.615 Hz. Então é essa lógica aí que a gente fez para a gente ter aí a frequência correta. E aqui a gente vai colocar um valor que seja mais ou menos metade. Vou colocar aqui 99. Então esse aqui vai disparar a outra interrupção lá, que seria do timer B. Então, que interrupção é essa daqui? A gente vai trabalhar com a ISR, timer 0, compiar, vect. E essa daqui seria a ISR, timer 0, comp B. Ela também vai estar trabalhando na mesma frequência da outra, só que em fase diferente. Então é a mesma frequência, só que em fase diferente. Isso é legal porque a gente tem um tempo aí para fazer o processamento. Então eu posso colocar aqui um tempinho para dar de fazer o processamento dos cálculos. Aqui a gente teria que habilitar as interrupções. Então vamos dar uma olhada no tmask. Então, basicamente, eu tenho 3 interrupções de registrador ou de temporizador. Interrupção de overflow, por comparação com A, comparação com B. Então, eu vou habilitar essas duas, comparação com A e comparação com B. Então, a gente vai colocar aqui um deslocado em A, ou OC, e E 0 A, ou um deslocado em OC e E 0 B. Como eu vou fazer essa função aqui para habilitar, para escolher o canal, a gente vai ligar também o trigger só junto com isso daqui. Tá? Então depois eu vou criar uma função para ligar e desligar nossa conversão do nosso ADC. Então agora a gente vai configurar o outro temporizador, o timer 1, para ser o print, para ser o controle do print. Eu escolhi o timer 1 justamente porque ele tem 16 bits. Então ele vai ser para printar. Então, para imprimir os valores. Então, mesma ideia do outro, a gente vai ter o registrador TCC R1A e eu vou ter o registrador TCC R1B. Só que na hora de ter o OCR1A, a gente vai ter o OCR1A High, que seria o mais significativo, e eu teria o OCR1A Low. Então, sempre 8 bits, né? Então, eu vou estar trabalhando aqui com o High e o Low. Então, aqui a gente vai colocar, vamos dar uma olhada no datasheet. Eu quero o modo CTC, igual ao outro. Então, dá uma olhada aqui, mesma ideia, o registrador é do mesmo jeito, só que vamos ver se é igual. Eles têm funcionalidades diferentes, então às vezes muda. Então, isso aqui tem vários outros modos. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho 2 modos CTC. Eu tenho esse primeiro modo que ele vai ter o topo no OCR1A, e esse outro aqui teria no ICR1. Então eu não quero esse, eu quero esse primeiro. Então a gente vai ter que fazer, habilitar o bit WGM12, que na verdade está no registrador de baixo. Então nesse registrador aqui,
Ó, aqui vai estar 0 e aqui vai estar 0. O WGM 10 e o 1. Então aqui basta colocar 0. Só que aí você tem que habilitar no outro registrador. Então aqui vai ser 1 deslocado em WGM 1, 2. Então seria o bit que a gente está trabalhando, WGM 1, 2. Vamos dar uma olhada no que mais a gente coloca nesse registrador. Então aqui embaixo a gente vai escolher também a frequência do clock. Nesse caso, eu vou querer o clock de 250 MHz, que é suficiente para a gente fazer todos aqueles valores que a gente colocou lá em cima com precisão. Para colocar 250 MHz, eu vou ter que dividir o clock por 64. Então, se você pegar 16 MB, 16 MB dividido por 64, a gente teria 250 kHz. Então, para eu dividir por 64, você tem que setar esses dois bits, o CS10 e o CS11. Então aqui, ou 1 deslocado em CS11 ou 1 deslocado em CS10. Então a gente teve aí, dividir por 64 o nosso clock. Então aqui a gente tem o clock de... Então aqui seria o clock do timer 1. Ele vai ser igual a 250 kHz. O valor do OCR1A e OCR1A low vai estar relacionado com aquele primeiro elemento que a gente fez aqui. Então esses valores que a gente fez o cálculo aqui já foi considerando os 250 kHz e a divisão. Então basta você colocar aqui speed F, vai ser speed F, e esse print speed. Então ele vai pegar o valor equivalente aqui, que está nesse vetor. Então aqui vai ser assim, é igual speed F print speed. Só que aqui são os bits mais significativos, o high. Então basta você andar para a direita, então eu vou deslocar para a direita agora, em 8 unidades, porque aí eu tiro os 8 bits menos significativos e coloco os 8 bits mais significativos no lugar. Nesse outro aqui, como já é os bits menos significativos, basta você pegar isso daqui e colocar. O resto ele vai desprezar os mais significativos. Então aqui a gente seta. Agora basta usar o tmask para habilitar a interrupção. Então vamos dar uma olhada aqui no tmask 1. Então, ó, eu vou habilitar a interrupção do A. OCI é 1A. Então vai ser assim, 1 deslocado OCI é 1A. Só que a mesma ideia, como eu vou ter uma função de print, eu vou deixar isso aqui comentado, que eu vou copiar para a função de print que a gente vai fazer. Agora aqui, basta a gente ligar. Então aqui a gente desabilitou as interrupções, agora eu tenho que habilitar todas as interrupções. Então a gente vai vir aqui e habilitar todas as interrupções utilizando o comando say. Então aqui agora habilitar. Interrupções. Tá até errado lá. Então só para corrigir aí, interrupções. Então agora vamos fazer as nossas funções para habilitar o print e para escolher o canal. Então primeiro de habilitar o print, a gente vai chamar aqui de ADC print, void ADC print.
ela recebe o valor aqui, uma variável, o int 8 underline t, que vai ser liga ou desliga. Então o status, se vai ser ligado ou desligado. Se tiver ligado, significa que é para a gente habilitar a impressão. Então, para habilitar a impressão, eu tenho que habilitar esse daqui e tenho que habilitar também esse daqui. Então, por isso que eu deixei comentado lá para a gente habilitar só aqui. Então, eu habilitei o trigger. Então, aqui, ó, habilita o trigger do ADC. E aqui a gente habilita a função de print, que a gente vai fazer mais embaixo. Então, a ISR. Opa, função não, a ISR. Interrupt Safety Routine. Se não, só desliga. Então, se não, else, desliga. Então, a gente vai colocar no tmask 0, vai colocar 0, e no tmask 1 vai colocar 0 também. Então, aqui ele desabilitou. Agora vamos criar uma nova função, que seria ADC Channel, para escolher o canal. Então vai ser assim, void ADC Channel. Então vou colocar assim, vai receber o int 8, que vai ser o canal. E aí, como esse canal pode ser o 8, que a gente viu lá, que o 8 é o sensor de temperatura, eu vou quando for o sensor de temperatura, a gente tem que colocar referência diferente. Quando não for, a gente vai colocar esse daqui que a gente colocou lá em cima. Copiar esse daqui, ó. Então a gente vai fazer um switch case. Switch canal. Só por causa do sensor de temperatura. Então a gente vai colocar assim, case 8, que é quando você tem o canal 8. Aí a gente vai colocar aqui as opções do canal 8. Eu não vou precisar desse, porque não tem nenhum registrador associado ao bit 8, que não existe. Aqui break no final. Então o nosso ADMUX vai receber a referência de 1 volt. Então vamos dar uma olhada aqui no ADMUX só, relembrando. Como é que eu coloco 1.1 volt no ADMUX? Ó, aqui ele está falando, ó. Medição de temperatura. Você tem que colocar a tensão interna de referência de 1.1 volts para você trabalhar com esse leitor aí de temperatura interna. Então aqui, para colocar 1.1 volt, é só habilitar esses 2 bits. Então você vai colocar RFS0 e RFS1. Então aqui a gente vai colocar assim, deslocado em ref S1 ou deslocado em ref S0 e canal. E o padrão default a gente vai colocar aquilo que a gente colocou aqui. Então vai colocar o ADMUX, recebe referência de tensão analógica, vai ser a tensão analógica de alimentação, da alimentação analógica, né? Ou o canal. Então aqui você pega o canal que você quer. E vamos desabilitar os registradores digitais desse canal apenas. Tem aqui ponto e vírgula. Agora nós vamos fazer a rotina de interrupção do AD. Então vai ser ISR
ADC Vect. Aqui a gente vai só pegar o valor do registrador ADCL. Então, essa interrupção ela vai ocorrer sempre que um dado estiver disponível. Então, ela ocorre sempre que um dado estiver disponível. Sempre que uma leitura foi feita. Do AD foi feita. Então, nesse momento a gente tem que pegar o valor do registrador ADCL e o do ADCH. Então eu vou pegar aqui, ó, e colocar nosso valor AD. Ele vai receber primeiro o ADCL e a gente tem que pegar primeiro o bit menos significativo, que é o ADCL, e depois a gente tem que pegar o bit mais significativo. Então eu boto assim, mais igual ADCH. Então, no momento que você lê o ADCH, ele parte para uma nova conversão. Então, ele permite ali uma nova conversão. Para você garantir que não vai ter uma nova conversão, que você vai estar pegando sempre o mesmo valor da conversão, por exemplo, ele fez uma conversão, ele vai setar 2 bits, o ADCL e o ADCH. Se você ler primeiro o ADCH, pode ser que você pegue o ADCL da outra conversão e não da atual. Então, a gente, para garantir, pega sempre o ADCL primeiro, depois o ADCH. Então, quando ele fez isso daqui, ele já pegou o valor AD. Então, ele já está capturando aquela frequência ali de 9.615 kHz. E aí, quem está controlando isso é essa interrupção aqui. Aí é o comparador A. Então, na verdade, aqui a gente habilitou a interrupção, mas nem precisava. Então, mas eu deixei aqui só para deixar claro que a gente está usando para isso. Então, comp A Vect. Então, eu não vou colocar nada aqui. Isso daqui eu só vou colocar um comentário dizendo que é usado como trigger para a conversão AD. Então, ele só dispara a conversão AD. E aí o nosso cálculo do média móvel a gente vai fazer na outra interrupção. No timer 0 comp B. Então aqui eu vou fazer nosso filtro de média móvel. Esse filtro é bem simples. Então a gente vai ter que criar um contador aqui, static, do tipo estático, para que o valor sempre mantenha quando sair dessa interrupção. Então eu vou colocar o int 8_t e chamar de i, uma variável local. E começar ela com 0. Então o valor inicial é 0. A lógica vai ser o seguinte, lá naquele vetor AD que a gente fez, o primeiro, a gente vai pegar o i, só que como só são 8, e eu vou fazer uma lógica aqui de deslocar em 5 unidades para a direita, para pegar só os mais significativos, os 3 mais significativos, que aí se você tem só 3 bits, você consegue variar de 0 a 7, então você tem a varredura ali dos 8 bits do nosso registrador. Então isso daqui vai receber a soma de tudo. Perdão, esse daqui vai receber só o valor AD. Então aqui, o valor AD já é nosso valor convertido. Agora eu estou pegando esse valor AD e colocando no buffer aqui, no estoque. Então esse valor vai ser, esse daqui é como se fosse um buffer giratório. Então imagina aqui um círculo. Então ele vai ali colocando no primeiro elemento, depois no elemento 0, depois no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando for no 8 ele coloca no 0 de novo. Então ele vai sempre colocando aí, sempre pegando sempre as últimas 8 amostras. Então depois de que passou 7, a próxima ele vai eliminar a última amostra que está no buffer e vai pegar a primeira. Vai pegar a atual. Então vai ficar sempre as 8 últimas amostras salvas aí no buffer. Então, se a gente somar tudo isso daí, a gente já tem o nosso primeiro passo do filtro de média móvel. Então eu vou fazer aqui, como eu quero mais bits, eu vou colocar com 2 níveis.
Então eu vou colocar isso daqui, recebe a soma de tudo. Então vai ser o AD0 mais o AD1 mais o AD2 mais o AD3 mais o AD4 mais AD5 mais AD6 mais AD7. Como eu só somei aqui, na prática a gente está aumentando os bits. Então a gente vai aumentar aqui, se aqui era 10 bits, esse valor aqui tinha 10 bits, esse daqui vai ter na verdade 13 bits, que é a soma. Então quando você soma, por exemplo, 1024, que é os 10 bits, soma aí 8 vezes, 1024 mais 1024 mais 1024, né? Então 8 vezes 1024, você vai ter 65 mil, você vai ter 13 bits ali de resolução, que seria 2 elevado a 13. Então olha aqui, então 2 elevado a 13 igual a 8.192. Então se você pegar 1024 8 vezes 8.192. Então basicamente a gente pegou e transformou em 13 bits. Quando eu pegar aqui o valor AD2, ele vai ter mais 3 bits. Então eu vou pegar esse daqui, ó, vou até copiar esse daqui, igual, e aí vou colocar aqui só o 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aqui a gente teria, deixa eu botar ponto e vírgula, aqui a gente teria agora 16 bits. Só que 16 bits não cabe ali no meu envio. Então, principalmente se a gente está trabalhando com frequência bem alta, então eu só posso mandar no máximo aí os 10 bits. Já é muito, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, esses 16 bits eu vou voltar 6. Então, eu vou desprezar 6, na verdade. Eu vou desprezar 6, mandar embora 6. E pegar só os 10 mais significativos. Então, na prática, a gente fez uma divisão aqui. Então, eu dividi por 64. Então, você divide por 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 64. Então, peguei as 64 amostras, somei tudo. 64 últimas amostras e dividi. A gente fez um filtro de média móvel. Ok? Então, agora, a gente vai fazer nossa função de print, que é a nossa ISR, do timer 1. Então, vou botar assim, timer 1 compare vect. Aqui, vamos fazer um teste, primeiro usando só o printf. Então, a gente vai colocar, a gente não já criou uma função de printf na aula passada, então vamos usar ela aqui. Então, printf, e aí eu vou colocar aqui porcentagem D barra N, e aí vamos colocar aqui o valor AD primeiro. Então, valor sem o filtro. Essa função printf, ela é um pouco dispendiosa, porque ela vai usar uma função recursiva, que ela vai chamar cada caractere e vai colocando ali no buffer, caractere por caractere. E aí manda enviar cada vez. Então isso daqui vai demorar um pouco para o processador fazer. Então, como o nosso Atmega 328P não é muito forte para fazer isso daí, ele não vai aguentar. Então, na frequência máxima a gente não vai funcionar essa função printf. Então eu vou pegar ali e vou selecionar a velocidade, vou deixar aqui a velocidade 2, justamente para a gente deixar os 5 kHz. Quando eu quero colocar o outro valor, a gente colocaria o valor AD2 ali, né? O valor filtrado. Vamos ver a diferença.
Mas antes, vamos mudar aqui esse código aqui para permitir que a gente coloque, para a gente colocar um comando e ele executar o canal que a gente quer. Então vamos fazer aqui. Então na aula passada a gente fez isso daqui. Então agora a gente vai chamar também o serial ou ADC begin, que a gente já criou. Esse código, vamos deixar ele. Digite o código para começar, beleza? Ele recebe o código. E agora aqui a gente vai analisar o código. Então a gente vai fazer um switch case. Switch código. E aí eu vou pegar o primeiro elemento do código. Código 0. Então quando eu receber o código, ele vai pegar o primeiro elemento. Se esse primeiro elemento for A, ele vai entender que é para imprimir o canal analógico. E aí, de acordo com o canal que ele escolhe, A0, A1, A2, ele vai colocar ali o canal que a gente quer. Então a gente vai fazer assim. Case A. Case A. Opa, assim. Case A. Então é o ASCII 2, então a gente coloca entre aspas. Então se você mandar um A maiúsculo, ele vai fazer o seguinte, vai habilitar aquelas funções que a gente acabou de criar, que seria a função ADC Channel, para escolher o canal. E aí a gente vai colocar aqui o código 1. Porque seria o próximo bit, código 1, que vai de 0 a 9. E aí, só que esse código 1 tem que somar o ASCII 2. Ou subtrair o 0. Que esse daqui seria o valor equivalente ao ASCII 2. Então, no caso aqui, como eu estou passando um chá para ele, eu estou colocando o inteiro aqui, né? Então, eu tenho que subtrair esse 0 aí. Vou deixar outros parênteses aqui, só para garantir. Então eu escolhi o canal 0, ou o canal que está no código 1. Então se eu botar A0 lá no terminal, ele vai escolher o canal 0. Se colocar 1, vai ser o canal 1, e assim por diante. E aí eu vou colocar assim, ADC print. E vou colocar 1 para ele printar. E aí break para parar. Break para sair. E aí eu vou colocar assim, se ele receber P, case, se receber um P maiúsculo, ele para. Então ele vai desabilitar o ADC print. Então ele vai pegar assim, ADC print 0. Então ele para de imprimir. E aí, break. E aí, default. O padrão, se o código for outro qualquer, eu vou colocar para ele só imprimir a mensagem do código. Então eu boto assim. Vou pegar essa mensagem aqui e colocar assim. Código 2 pontos, porcentagem S, não implementado. E aqui finalizou. O break é opcional aqui no caso do default, porque ele já é o último caso, então ele já vai sair de qualquer jeito. Mas para deixar padrão, vamos colocar. E aí deixa o delayzinho aí para a questão da otimização, igual na outra aula que a gente falou. Vamos executar agora e ver se deu tudo certo. Então, ADC print não foi declarado. Então eu coloquei outro nome lá. Vamos dar uma olhada. Eu botei ADC o print minúsculo. Então vou colocar aqui o print maiúsculo. Então vamos abrir aqui o plotter serial. E vamos colocar A0. Teria aparecer aqui, ó, digite o código para começar, isso que eu queria. Então eu vou colocar aqui nova linha e vamos mandar.
Então aqui eu tenho um potenciômetro. Eu esqueci de multiplicar. Então aqui a gente teria que pegar isso daqui e deslocar em 8. Então o mais significativo a gente desloca em 8 unidades para a esquerda. Então por isso eu somei, por isso que deu aquele problema. Então vamos executar de novo. Então vou colocar aqui A0. Agora sim. Então perceba aí que eu tô... Se vocês verem aqui, tá um pouco ruidoso, né? Então se você olhar aqui, tá bem ruidoso. Eu vou fechar e vou abrir de novo, que dá para ver melhor. Então vamos ver aqui, plotter serial. Então A0. Olha aí. Perceba que nosso valor está muito ruidoso. Vamos dar uma olhada no valor AD2. Então vamos colocar aqui o valor AD2. E vamos executar. Vamos abrir nosso monitor serial, ou plotter serial. E vamos colocar aqui A0. Vou fechar de novo, para a gente conseguir ver com maior resolução. A0. Ó. Opa, eu esqueci aqui. Tem um errinho ali no meu filtro, que ele não está somando, na verdade. Então eu vou colocar aqui, ó, e mais, falta incrementar. Então vamos executar de novo. Vamos abrir o plotter serial. Então vamos abrir aqui de novo o plotter serial. Vamos colocar aqui A0. Primeiro eu tenho que colocar assim, nova linha, A0, enviar. Agora sim. Então eu vou colocar aqui um valorzinho mais baixo, só para a gente testar a diferença. Então perceba que aqui está com um pouco ruído. Vamos dar uma olhada aqui no valor AD normal. Então aqui sem o filtro. Opa, vou colocar aqui no plotter serial. Vou colocar A0. Nova linha. Olha aí, perceba que é bem ruidoso. Ele está aqui mais ou menos no 25, entre o 24 e o 27, 28. Então vamos dar uma olhada agora o valor AD2. Vou mandar. Carregou. Então vou colocar aqui A0. Olha aí a diferença. Então depois que eu passei o filtro, ficou praticamente reto. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha aí. Então eu estou girando aqui o potenciômetro. E ele varia aí de acordo com o potenciômetro. Beleza, se eu quiser ver o sinal direito, né, conseguir olhar o sinal, basta eu diminuir aí a velocidade. Então vamos colocar uma velocidade aí de 50 Hz. Então a gente vai colocar aqui 8. Deixar o plotter aqui. Então vamos colocar assim A0. Olha aí, então bem devagar. Perceba que no começo os filtros ali de média móvel estão trabalhando. Então eles dá tudo zero no começo. E aí depois ele estabiliza rapidinho. Então aqui, ó, a gente variando o potenciômetro, a gente consegue perceber. Perceba que a qualidade ficou bem legal do sinal.
Então, olha aí, ele fica bem estável. Coloquei um potenciômetro. Aí, um sinal bem constante. Agora vamos testar aqui e colocar a máxima velocidade, usando a função printf. A gente vai ver que não vai funcionar. Que é muito rápido aí para o microcontrolador. Então, a 0. Olha aí, ele até está imprimindo, mas ele não consegue variar, não consegue ler. Então ele trava essa parte aí. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Não usando a função printf. Então a gente manda direto para o buffer do produtor. Então, a gente produz direto no buffer. Então basta você comentar aqui e aí a gente pega lá na função serial o buffer na hora de produzir. Então aqui, ó, onde é que está produzindo? Aqui. A gente coloca direto no buffer o dado. Então eu coloco assim. Que dado que eu vou colocar aqui? Eu vou pegar o valor AD2 dividido por 100 para pegar a centena. Vai pegar só a centena do valor. E aí a gente pega o resto, mod 10. Então quando eu pego isso daqui, eu pego só a centena. Aí no próximo, a gente vai colocar o valor AD2 dividido por 10 para pegar a unidade. Mod 10 para pegar só a unidade garantir. Então, pegar a unidade. Ou a dezena, desculpa. E aí, para pegar a unidade, basta fazer o mod por 10, que é o resto da divisão. Então, mod 10. Então, pega a unidade. E aí, no final, a gente envia dizendo 1/n. Eu vou enviar 1/n. Então, a gente vai colocar assim. O último caractere é 1/n. Então, perceba que eu coloquei os 4 no buffer e não mandei produzir ainda, né? Então, é o caractere de fim, o enter. E aí, agora eu vou pegar isso daqui, que habilita a interrupção de dado vazio, que é essa daqui. E aí eu mando direto. Então eu só mando essa interrupção aqui. Então ele vai produzir, já coloca tudo no buffer, os 4 elementos, e manda consumir. Aqui faltou a gente somar o 0. Então aqui eu tenho que vir aqui e somar um 0. Um 0 em ASCII 2, porque senão ele não vai entender ali que é o valor certo. Então eu tenho que converter para ASCII 2, basta somar 0. Então vamos executar agora. Então perceba que funcionou bem a 10 kHz. Na verdade, a 9.6 kHz. Então, se você olhar aqui, está praticamente a 1 segundo. Vamos abrir aqui o cronômetro do Windows. Alarme relógio. Deixar aqui do lado. E aqui a gente deixa nosso monitor serial, plotter serial. Vou pegar nosso plotter aqui, colocar aqui. Aqui eu vou colocar 0, colocar o fim de linha, nova linha. Vou selecionar aqui. E aí eu vou dar um Enter e já clicar aqui. Então perceba aqui que as amostras correspondem a aproximadamente os segundos ali. Aqui vai ser um pouco mais lento, né, porque a gente está trabalhando 9.6 kHz.
Vamos deixar aqui chegar a 100. E aí eu paro. Eu vou parar. E eu paro aqui também o cronômetro. Então, a girada aqui. Então, ó, em 100 aqui foi 1 minuto e 44 segundos. Então, vai ser 60 mais 44. 104. Então, você vai pegar 100 dividido por 104. Vai dar 0,961. Praticamente ali é a frequência que a gente colocou. Na verdade, deu igual, né? 9615. Então ficou perfeito. Então a gente está garantindo aquela taxa ali na saída. Então 9,61 kHz. E ainda com filtro de média móvel. Só para terminar a aula, vamos pegar isso tudo aqui e transformar numa biblioteca. Então vou vir aqui, nova aba, vou chamar uma adc.h, ok, e vou copiar tudo isso. Até aqui. E vou colocar aqui. Aí eu faço os cabeçalhos das funções. Basta copiar. Então você vem aqui e copia esse. Copia esse. Copia esse. E só. Vou salvar. Vou colocar aqui, incluir a biblioteca. Include adc.h. E vamos testar. Então o código ficou bem simples. Então, a 0. Está no monitor serial, né? Eu também poderia ir no plotter serial. Olha aí. Na velocidade máxima. A gente também pode testar aqui vamos abrir o monitor serial e testar os outros comandos. Então vou colocar aqui Jefferson. Então, ó, código Jefferson não é implementado. Vamos colocar só A. Aí ele vai pegar qualquer A. Vamos mudar no meio da programação. A0. Tá, olha aí. Agora A1, A2, A3, A4.
A8 seria o sensor de temperatura. Ele pegou aí, ó, o valor que está no sensor de temperatura. A0 de novo. E P para parar. Ele volta aí, digite o código. Tentar colocar outro código Jefferson. Não tem. Lima Lopes. Aí, não tem. Então, beleza, deu tudo certo. Na próxima aula, a gente vai ver como melhorar a resolução do nosso código aqui. Então, eu vou conseguir colocar mais bits na saída. Só que, em compensação, a gente não vai conseguir essa velocidade tão rápida aí de 9,61 kHz. Então, até a próxima.